Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Adriano Damasceno, médico, membro da Sociedade Portuguesa de Andrologia, Medicina Sexual e Reprodução, estudioso e entusiasta da andrologia. Para quem não conhece, a andrologia é o ramo da medicina que se ocupa da saúde do homem, especialmente o que se refere à saúde sexual masculina. Preparamos esse canal para que você se mantenha sempre bem informado e constantemente atualizado no que se refere aos principais temas que envolvem a sexualidade masculina. Aqui você aprenderá que a andrologia se aplica a todas as áreas de sua vida e das pessoas que te cercam. O nosso objetivo é quebrar mitos, desmistificar tabus e dar poder a você, caro amigo, para verdadeiramente entender que pode mudar a sua história, empunhando o mais poderoso instrumento que a nossa espécie possui, o conhecimento. A partir de agora, você certamente levará a sua vida a um novo patamar e fará parte de um seleto grupo de pessoas que dominará conhecimentos transformadores. Parafraseando Sir Isaac Newton, se eu pude enxergar além, foi porque o tempo todo estive amparado sobre ombros de gigantes. Então, aproveita para deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal para receber meus próximos conteúdos. Hoje, nós vamos falar de 4 temas: disfunção erétil, ejaculação precoce, andropausa e baixa de testosterona. Você sabe que os sintomas de impotência sexual podem ser o primeiro alerta do seu corpo dizendo que você vai infartar em breve? Também chamada de impotência sexual, é uma doença extremamente comum, com uma prevalência altíssima, traduzida em milhões de casos no Brasil. Para piorar, os estudos epidemiológicos mostram que a incidência de novos casos aumenta com o avançar da idade, ultrapassando aí metade dos homens acima dos 40 anos. Na verdade, mundo afora, existem dezenas, centenas e talvez até milhares de estudos que tentam entender melhor o perfil de adoecimento dos homens com disfunção erétil. Com algumas variações, os resultados, via de regra, apontam para elevadíssimo número de pessoas com algum nível de disfunção, sejam elas com a doença em seu nível inicial, aquelas em estágio terminal da moléstia. Se traduzirmos esses achados numa escala global, certamente estamos falando de números assustadores, da ordem de centenas de milhares de homens doentes. Por outro lado, estimativas da Organização Mundial da Saúde dão conta de que as doenças cardiovasculares são responsáveis por cerca de 30% de todas as mortes, no nível global. Em 2015, isso representou quase 18 milhões de pessoas mortas por esses eventos. Só para te citar 2 dos eventos mais conhecidos, para você entender melhor do que a gente está falando aqui, eu comento sobre o infarto do miocárdio e o acidente vascular cerebral, o AVC. E aí eu te pergunto, você não acha coincidência demais 2 doenças acometerem tantas pessoas a cada ano e não terem a menor conexão uma com a outra? Se você também acha que não é coincidência, acertou. Hoje é cada vez mais forte a evidência científica que os eventos cardiovasculares e a disfunção erétil têm sim conexão. Tem sido cada vez mais sugerido que a investigação sobre a saúde sexual masculina seja praticada por todos os médicos, porque elas verdadeiramente nos dão informações valiosas sobre o estado de saúde de uma maneira geral. E até que ponto você pode estar enquadrado nessa estatística? Pensa assim, a saúde sexual masculina passa, dentre outras coisas, por uma boa ereção. A ereção é um fenômeno neurovascular, ou seja, para que ela aconteça de forma satisfatória, o seu sistema nervoso e circulatório tem de estar funcionando em perfeito estado. E é por isso que você, homem, na adolescência, na casa dos seus 20 anos, só de pensar em alguma coisa mais erotizada, já percebia a resposta peniana com ereções que, dependendo de onde aconteciam, te colocavam em situação constrangedora, na saia justa. Essa situação te pareceu familiar? Vários órgãos do corpo humano trabalham no sacrifício. Ou seja, mesmo sofrendo, mantêm suas atividades até o limite. Porque, se eles parassem, isso levaria à morte. O coração é um bom exemplo. Assim, aquele coração que infarta certamente sofreu calado durante anos e anos. E é comum ver pacientes que descobrem 50%, 60% ou mais de obstrução em vasos do coração quando fazem exames como cateterismo, por exemplo. E a boa e velha bomba cardíaca está lá, funcionando e mantendo o indivíduo vivo. Já o pênis não. Esse órgão orgulhoso só trabalha com fartura. Faltou suprimento de sangue, ainda que seja uma pequena falta, ele já entra em greve. E isso para nós é um aviso importantíssimo
Porque se falta suprimento para um, possivelmente falta para todos. E está aí a nossa chance de ouro para cuidar precocemente e reverter, ainda em tempo, uma série de desarranjos que poderiam estar nos arruinando silenciosamente, ou quase silenciosamente, né? Graças ao nosso amigo delator. O tratamento, ele passa obrigatoriamente por acompanhamento médico, que deve estar atento à saúde do indivíduo como um todo. Conhecendo o organismo daquele indivíduo, nós podemos traçar os melhores planos, as mais ambiciosas metas e, em conjunto, atingir os melhores resultados. Parafraseando Sun Tzu, que escreveu A Arte da Guerra, se você conhece o seu adversário e se conhece, não precisa temer o resultado de uma centena de batalhas. Com acompanhamento médico, entendendo o organismo e o processo que levou ao adoecimento, com a disciplina do paciente e seguindo à risca as orientações médicas, as chances de sucesso são absurdas, são enormes. Outra coisa, você sabe que ao contrário das mulheres que sempre terão menopausa, os homens nem sempre terão de passar pela andropausa? Vamos falar sobre a andropausa e a baixa de testosterona. Andropausa, DAEM, hipogonadismo masculino tardio são alguns dos nomes que essa entidade recebe, que, diferentemente da mulher e da menopausa, está longe de ser uma regra e um evento obrigatório relacionado à idade X ou Y. Acontece que todos nós, com o passar dos anos, estamos sujeitos ao declínio lento e gradual de todas as nossas funções, as fisiológicas, claro. Assim, a partir dos 35, 40 anos mais ou menos, nossos níveis de testosterona tendem a cair lentamente, na ordem de 1 a 1,5% ao ano. Mas isso não está relacionado à andropausa, e sim ao processo normal de envelhecimento. É comum, por exemplo, vermos histórias de homens que experimentaram a paternidade já na terceira idade e pelas vias biológicas, naturais, ou seja, sem inseminações artificiais ou tecnologias médicas envolvidas. Assim, nós devemos pensar em andropausa naqueles homens que sofrem com alguns males que compõem o espectro clínico da deficiência hormonal. E para que esse diagnóstico seja feito, é essencial a presença de um profissional médico. Para acompanhar todo esse processo, saber verdadeiramente separar o joio do trigo. Por exemplo, algumas das principais manifestações clínicas da andropausa são perda de libido, disfunção erétil, depressão, perda de massa muscular, perda de massa óssea, alteração do padrão de distribuição de gordura corporal, dentre outras. Essas manifestações podem vir isoladas ou associadas. Moral da história: nem toda depressão vai ser só por tristeza, mas também não vai ser necessariamente uma carência hormonal. E nem toda impotência sexual vai ser culpa dos baixos níveis hormonais, mas essa é uma possibilidade a ser considerada. Viu como é complexo? Por isso, o profissional médico deve sempre ser consultado. O diagnóstico, portanto, ele depende de uma análise clínica e laboratorial criteriosa, o que vai envolver exames físicos, os laboratoriais, que eu já falei, e a testosterona está envolvida, e acompanhamento bem de perto ao longo dos meses. O fato é, se for hormonal, eu vou te contar. Através de exames específicos, eu fico sabendo se a sua testosterona está baixa. E aí é só a gente corrigir. Aliás, esse acompanhamento médico deveria ser uma coisa cultural, mas infelizmente ainda não temos isso. A gente espera ficar doente para depois, talvez, e dependendo da doença, iniciar algum acompanhamento. O cara leva o carro dele para revisões regulares, paga uma fortuna para revisar e evitar danos futuros, mas não faz o mesmo com a própria saúde. O seu veículo mais importante geralmente é o que recebe menos atenção. Então, meu amigo, aqui vai um conselho. Não espere a doença chegar para se cuidar. Caso você perceba qualquer alteração no funcionamento dessa fantástica máquina que é o corpo humano, não ignore. Por favor, não diga que é o cansaço do trabalho, que vai passar. Seu corpo te avisa. Ele te dá sinais durante anos de que precisa ser mais bem cuidado. Por fim, sabe qual o tempo em média se leva para ter uma relação sexual? 5 minutos e 24 segundos. Claro, excluindo as preliminares. Um estudo feito com 500 casais heterossexuais de várias nacionalidades demonstrou que os homens levam, em média, esse tempo que eu acabei de falar para se chegarem ao orgasmo. Enquanto que o homem que ficou com o menor tempo obteve 33 segundos, o com maior tempo demorou exatos 44 minutos para alcançar o clímax. Diante desses fatos, em qual situação você se encontra atualmente? 33 segundos? 5 ou 44 minutos?
a ejaculação precoce é considerada o mais comum dos distúrbios sexuais. As estimativas apontam que cerca de 20 a 30% dos homens experimentarão essa disfunção em algum momento da vida. Apesar do nome da doença ser praticamente autoexplicativo, nós podemos dizer que a definição de ejaculação precoce passa por orgasmo e ejaculação com estimulação mínima, antes, durante ou logo após a penetração e antes que o indivíduo deseje, causando acentuada angústia ou dificuldade interpessoal. Ao contrário da impotência sexual, cujos dados apontam para altas prevalências, especialmente a partir de idades mais avançadas, aqui estamos falando de 30% global, ou seja, homens de qualquer idade experimentarão a moléstia em algum momento da vida. E se a gente pega esse número e coloca em escala mundial, temos que a ejaculação precoce pode atingir mais de 1 bilhão de homens no mundo. E isso é muita gente. O momento máximo da relação sexual, intimidade máxima do casal, é o momento do clímax, do orgasmo. É nesse momento que toda energia sexual é liberada, numa explosão que envolve prazer intenso, contrações e relaxamentos de grupos musculares. E o indivíduo em orgasmo tem aqueles segundos onde não existem problemas, não existem preocupações, não existe dor, só o prazer absoluto. É ou não é assim? Nos homens, acontece simultaneamente a emissão do sêmen, cujo objetivo biológico é a fecundação da parceira, e a isso chamamos de ejaculação. Ambos os eventos acontecem simultaneamente de maneira ideal. Fisiologicamente, a ejaculação é o ponto de partida para a fase de detumescência peniana, ou seja, a partir do orgasmo, o pênis inicia o processo para se retornar ao estado de flacidez. Agora, imagine retornar ao estado flácido minutos ou segundos após iniciar a relação. Com certeza, essa sensação de missão não cumprida, de deixar outra pessoa na mão, é tão frustrante para o homem quanto para a pessoa com quem ele está se relacionando. E o medo e a ansiedade de se repetir o fiasco na próxima relação certamente aparecerão. E como uma bola de neve, tendem a piorar esse processo sucessivamente. Existem muitas controvérsias sobre as reais origens da ejaculação precoce e muitas, mas muitas teorias. Um conceito que antigamente era enraizado na sexologia e que hoje já não tem mais a mesma força é de que a ejaculação precoce é uma doença de caráter puramente psicológico. Claro, vamos utilizar o bom senso. É impossível para qualquer homem que tenha ejaculação precoce manter o psicológico saudável. Isso porque a frustração é tão grande, a decepção da outra pessoa, das suas expectativas para com ela e o abismo entre o prazer que você queria dar e o que de fato você conseguiu, geram sem dúvida nenhuma angústia, decepção, medo do desempenho na próxima relação, a ponto de alguns homens evitarem novas relações por conta desse medo. Agora, imagine você fugir de alguém por medo do desempenho. É o fim da picada, né? Modernas teorias apontam para desajustes bioquímicos no corpo que vão levar a uma ejaculação num tempo rápido demais, que não vai satisfazer nem o homem e nem o casal. Você vê aqui que a insatisfação na relação é uma presença constante na ejaculação precoce. E é exatamente por isso que eu digo para todos os meus pacientes que o tempo em si é um fator relativo na análise de cada caso. Mas como assim? Todos os estudos realizados nessa área precisam estabelecer uma referência para dizer o que é doença e o que não é. E agora se prepare, porque eu tenho duas notícias para te dar. Uma boa e outra ruim. A boa é que a média de uma relação normal varia entre 5 e 10 minutos. E, portanto, se você leva em média 8 minutos para se chegar ao orgasmo, provavelmente significa que você está saudável. A ruim é a seguinte: a ciência mostra que se engana quem pensa que o tempo das carícias preliminares é o único fator que importa para que a mulher atinja o orgasmo. Um estudo feito com 2.360 mulheres da República Tcheca, realizada pelos psicólogos Peter Wise e Stuart Brody, concluiu que a chance de um orgasmo feminino tem mais relação com o tempo de duração do ato sexual do que com as preliminares. Perceba que a falta de controle sobre o processo e a insatisfação final com a qualidade das relações são fatores muito mais importantes do que o tempo em si. Assim, se você acha que poderia durar mais, se acha que o tempo não está legal, que não está adequado, procure ajuda médica. Pense nisso. Deixe seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, deixe seu comentário aqui embaixo. Qual a sua dúvida? Se você tiver alguma sugestão de tema, algum assunto que você gostaria de abordar, mande para nós, nós iremos falar a respeito. Um grande abraço e até o próximo vídeo.